A reportagem que você vai ver agora foi sugerida pelo telespectador Carlos Alberto de Souza. Ele é motorista de ônibus em Pitangueiras e reclama que já não consegue mais circular pelas ruas com agilidade. A cidade cresceu, a região do comércio está cada vez mais movimentada e os motoristas precisam se virar para andar em trechos mais estreitos. E em muitas cidades pequenas, a origem do problema é a mesma. A frota de carros aumentou e as prefeituras não reformularam a organização do trânsito. Tem pontos que ficaram críticos. Faz tempo que o trânsito de Pitangueiras já não é o mesmo. Nos últimos 10 anos, a frota da cidade aumentou 115%, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito. De 6.700 veículos em 2002 para 14.400 em 2012. O inevitável aconteceu. As ruas ficaram pequenas e os acessos do centro para os bairros continuaram os mesmos. As ruas são de mão dupla e é permitido estacionar dos dois lados. Segundo os moradores, assim fica difícil dirigir, principalmente em horário de pico. Porque para carro dos dois lados, né, fica aquele triozinho para você andar no meio, o ônibus é grande, vem carro para lá e carro para cá e é complicado. Quem trabalha na rua em Pitangueiras, quem anda aqui sabe que é complicado. Os motoristas querem uma nova sinalização. Poderia pôr mão única, né? Ou então semáforo. Ajudaria bastante. Segundo a prefeitura, a linha férrea que corta a cidade impede a abertura de novos acessos. A Secretaria de Administração está negociando a desapropriação dos trilhos com a empresa administradora para reformular o trânsito. Porque com a abertura dessas linhas, a gente vai poder organizar o trânsito, mão, contramão, porque tem várias ruas na cidade que é rua morta e são ruas centrais. O grande número de bicicletas circulando também é outro problema. Muitos ciclistas não respeitam as regras e andam na contramão, o que aumenta o risco de acidentes. Mete, vai pra frente, não tá nem aí. Perigoso, né? Acho que alguns têm que respeitar, né? O que a gente continua fazendo? Um trabalho de orientação com alguns eventos que a gente tem nos bairros, fala nas escolas. Acontece que a gente tem que pedir a ajuda da população nesse sentido, de colaborar com o município, respeitando a sinalização de trânsito. Em Batatais o problema é parecido. Aqui a frota também cresceu, 82% nos últimos 10 anos, de 17 mil veículos para 31 mil. Os moradores sentem os efeitos do aumento na rua Coronel Joaquim Rosa, no centro da cidade. A concentração de carros e motos é grande. Comerciantes e motoristas reclamam da rua estreita e da falta de estacionamento rotativo. Aqui vira um caos, quando passa um caminhão aqui, vai fazer um estacionamento, vai fazer uma carga e descarga, às vezes o trânsito fica impedido aqui 5, 6 minutos. O próprio funcionário aqui do centro, ele vem com um carro, fica estacionado aqui quase o dia inteiro. De repente restringir um pouco o tempo de parada de cada um aqui, né? De repente uma área azul e mexendo no bolso, acho que seria uma ótima saída para isso. Pode ajudar, mas nos dois casos mostrados na reportagem, provavelmente não é suficiente apenas a implantação de um estacionamento rotativo, né? Em Batatais, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que existe um projeto para a demarcação da área azul na cidade, mas sem nenhuma previsão. A assessoria disse ainda que para aumentar o número de vagas no centro, já foram definidos bolsões e pontos de estacionamento para carros e motos. Em Pitangueiras, a Secretaria de Administração informou também que o pedido de retirada dos trilhos que cortam a cidade foi feito há um ano pela prefeitura. Se a empresa não fizer a desapropriação das linhas férreas, aí sim vai ser um projeto de reorganização das ruas centrais. Bom, mas esses são apenas dois exemplos de um problema que se tornou comum em algumas cidades. Além do aumento da frota de veículos, como a gente disse, o crescimento econômico faz com que, sem planejamento, a região central de pequenos municípios se torne quase uma bagunça. Vamos falar ao vivo com o repórter Guilherme Nali, que está em Sertãozinho, saber de um especialista em trânsito o que fazer para reorganizar os carros, os caminhões nessas cidades menores da nossa região, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Danilo, exatamente. Olha, eu estou aqui em Sertãozinho e esse é um dos exemplos do trânsito da cidade que cresceu e acabou afetando o trânsito. O número de carros é muito grande, a gente está na praça central aqui da cidade e essa é uma das suas principais, de muito comércio. A gente vê a rua bastante estreita, os carros tomando espaço, né? Nas outras ruas também, estacionamento dos dois lados, enfim, essa é uma situação que acaba atrapalhando bastante. Mas para repercutir melhor esse assunto, está aqui comigo o Wilson Laguna, que é engenheiro civil e é especialista também em planejamento. Wilson, nesses casos de crescimento muito grande, quais seriam as principais soluções que a gente poderia apontar para o trânsito da cidade?
Então, são várias as soluções e depende das situações. Ruas de mão dupla já são um problema em cidades de médio e grande porte. Então, recomenda-se estabelecimento de mão única. Onde existe a mão única e tem estacionamento dos dois lados, também já é um problema. No máximo, um lado deve ser permitido estacionamento. Estacionamento rotativo? Estacionamento rotativo é uma outra alternativa para poder atender às demandas de comércio e de prestadores de serviço. O problema é que às vezes as ruas têm as dimensões insuficientes, o volume de veículos cresceu muito com o desenvolvimento econômico de todas essas cidades, inclusive Sertãozinho, que já é uma cidade com mais de 100 mil habitantes e começa a ter problemas de trânsito. Trânsito de transporte é uma exigência obrigatória no plano diretor para cidades com mais de 500 mil habitantes. Transporte urbano público seria uma solução, investimento. O transporte urbano de uso coletivo deve ser implantado em cidades onde já tem esse problema de tráfego e trânsito no centro das cidades, com veículos de médio e pequeno porte, vans, micro-ônibus. O veículo de transporte coletivo de grande porte, ele é até prejudicial, é difícil até manobrar em alguns trechos das cidades. Tá certo então, Wilson. Muito obrigado pelas suas informações. Danilo, ficam as dicas do especialista. Tá certo, obrigado pela sua participação, Guilherme.